Muito obrigado, Gabriel. Bom dia. Bom dia e agradeço o convite e esta oportunidade para partilhar convosco num tema como é o da conferência, o que é que estamos a fazer e qual é a nossa baseline em termos de políticas públicas em Portugal na área da cibersegurança. E eu começava, se me puderem pôr a apresentação, começava por vos dizer o seguinte. Uma vez, aqui há um tempo, perguntaram-me o que é que nós venderíamos se fôssemos uma empresa. Quer o gabinete, quer o centro. Se fôssemos uma empresa, o que é que nós promoveríamos? Nós promoveríamos isto. O nosso propósito é promover a confiança. A confiança para que os agentes da sociedade, seja o sistema de comércio, a parte de governance, o poder militar e a cooperação internacional, se façam com confiança. E nem de propósito, recentemente, a Foreign Affairs de janeiro e de fevereiro de 2022, que eu vou mencionar mais uma vez ao longo da minha apresentação, dedicou uma grande parte dessa edição, se ainda não chegaram a ela, aconselho a que o façam. Tem aqui um link para um artigo magnífico, o segundo artigo da revista, que se chama A World Without Trust. Ele é escrito por uma professora de Stanford, a senhora Jacqueline Schneider, onde releva precisamente este aspecto que é intangível, que pode, para alguns tecnólogos que aqui estão, soar um bocadinho a algo que é, eu estou-me a lembrar de uma palavra que não quero dizer aqui, mas é de facto nisso que nós investimos. E o que é a confiança? A confiança é isto, a confiança é algo que se liga, que faz a ligação com as pessoas, que é um ingrediente fundamental da comunicação interpessoal e interinstitucional e é um princípio fundamental para que enquadra qualquer relação. E nós sabemos isso, quer ao nível interpessoal, quer ao nível interinstitucional. E a confiança tem vários ingredientes, e um dos ingredientes é precisamente a previsibilidade, a transparência, a proximidade. E as políticas públicas servem precisamente para que nós saibamos todos a base com que temos e podemos trabalhar. E é por isso que eu propus ao Gabriel que esta primeira intervenção fosse sobre este tema. E ele é tanto mais importante ou tanto mais relevante quando nós olhamos para os números. Vejam os números nacionais retirados, são da fonte do CERT-PT e que estão publicados no relatório do Observatório em Cibersegurança de Riscos e Conflitos. Vejam precisamente ali em cima como os incidentes registados dispararam em 2020 e sabemos porquê, todos sabemos porquê, e neste quadro aqui inferior direito vem a relação, na curva acima, um azul mais claro, a correlação que existe, óbvia, entre os períodos de lockdown e o crescimento dos incidentes nesta área. Temos já aqui gráficos de 21 e ao longo de todo os quarters e veem como, por exemplo, ali a zona da fraude, aquele incidente, o quarto no eixo do X, subiu brutalmente nos últimos trimestres de 2021. E, como disse o Gabriel, e como todos nós sabemos, o princípio do ano foi profícuo em incidentes de cibersegurança de larga, cobertura nos órgãos de comunicação social e de largo impacto na sociedade. Todos estes, eu destes todos, não vou destacar nenhum, vou só apenas dizer-vos que o que nós já começámos a ler foi que, mesmo em empresas muito bem preparadas, que investem imenso em cibersegurança, foram atacadas, e há aqui algumas neste quadro, mas com o que é que as distingue das outras? O que as distingue das outras foi que recuperaram num tempo razoável. Estamos a falar, por exemplo, da Vodafone, que recuperou os serviços de mais de 4 milhões de clientes em cerca de uma semana e nada perderam em termos de informação. As outras que não estavam preparadas, algumas ainda não recuperaram totalmente e algumas perderam a informação para sempre. Naquele artigo que vos falei, tem algumas mensagens interessantes e importantes. E uma delas é que, se puderem, não se esqueçam de como fazer algumas coisas críticas na forma analógica.
Se puderem, porque há negócios, como sabem, que não dá para serem feitos de forma analógica, porque já foram pensados, já nasceram no mundo digital. Lembrem-se de todas as atividades de streaming, de compras online e por aí fora, que se não forem feitas de forma digital, não têm maneira de fazer. E é por isso que, num panorama deste, e como vos disse, para promover a confiança dos agentes económicos e da sociedade, nós desenvolvemos e estamos a desenvolver, em alinhamento com a União Europeia, um conjunto de políticas públicas que, de alguma forma, como este slide mostra, ou tenta mostrar, nos foca num determinado objetivo. E uma das políticas públicas mais importante para enquadramento de tudo o que fazemos, não só no Centro Nacional de Cibersegurança, mas todo o ecossistema na área da segurança do ciberespaço, é precisamente a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, que se chama assim e não de cibersegurança, porque ela é, numa lógica de teoria da estratégia, uma estratégia geral ou global para a segurança do ciberespaço, da qual vão depender as estratégias setoriais, essa sim, de ciberdefesa, de cibersegurança, de cibercrime e por aí fora. Ela, como vos mostrei, tem esta visão, estão ali enaltecidas as palavras-chave da visão, designadamente a inclusividade, a inovação, a resiliência, o cumprimento dos princípios e dos valores fundamentais do Estado de Direito Democrático. Isto é muito importante para um país que é um país democrático, que se enquadra num espaço europeu onde esse requisito é fundamental. Essa estratégia tem e aproveitou-se para definir um conjunto de conceitos que andavam um bocadinho perdidos e que toda a gente, enfim, algumas pessoas achavam que ciberespaço era uma coisa, a cibersegurança era outra, então fomos às definições, debatemos este assunto e aproveitámos este documento para as definir. A definição de cibercrime já existia na Lei do Cibercrime de 2011 e a estratégia tem um conjunto de princípios, um conjunto de objetivos estratégicos. Do conjunto de princípios eu enalteçaria o primeiro que é a subsidiariedade. E a subsidiariedade quer dizer que nós não nos substituímos às entidades para resolver os problemas de cibersegurança. O Centro Nacional de Cibersegurança, em particular o Computer Emergency Response Team português, o CERT-PT, que está coincidente com o Departamento de Operações do Centro Nacional de Cibersegurança, coordena a resposta a incidentes de cibersegurança e vai à dobra, perdoem-me a expressão, de quem necessita da nossa ajuda. E muitas vezes isso acontece, mas não nos substituímos. O que nós fazemos é promovemos, ajudamos as entidades a capacitarem-se nessa área. Tem 3 objetivos estratégicos. Naturalmente, o primeiro é maximizar a resiliência, a promoção da inovação. Nós existimos porque existe tecnologia, não existimos para a tecnologia, existimos para que a tecnologia sirva à sociedade na promoção dessa confiança, gerando e garantindo recursos. E este terceiro objetivo tem foco, sobretudo, em algo que é muito escasso, não são os financeiros, por estranho que poderá parecer, são as pessoas. E no processo de elaboração da estratégia, quando fizemos a nossa análise envolvente, verificámos que isto era o maior risco à execução da estratégia. E, portanto, temos foco na criação de talento, talento esse que volta e meia é injetado novamente na sociedade. Todos os anos, em média, temos uma rotatividade de 6 a 10 pessoas. Numa estrutura relativamente pequena, é um esforço muito grande de contratação, mas é assim, olhamos isto como um facto da vida e, portanto, é um fator de planeamento. E, portanto, temos um foco muito grande na criação e na retenção de recursos com, enfim, determinadas metodologias. A estratégia tem 6 eixos: o de governação, o de prevenção, educação e sensibilização. Depois tem 2 eixos mais operacionais, na componente de proteção e na resposta a incidentes de cibersegurança, e depois tem 2 eixos na área da investigação, desenvolvimento e inovação, e um 6º eixo na área da cooperação nacional e internacional. E eu voltarei a este tema da cooperação nacional e internacional, porque uma entidade
enfim, o World Economic Forum relevou isto e publicou um documento só sobre cooperação e só sobre a importância da cooperação na cibersegurança, que vos vou mostrar para que vocês, se entenderem, possam fazer o download do documento e estudá-lo. A estratégia, como qualquer estratégia que se queira ver implementada, tem um plano de ação, ele tem um horizonte temporal do período da estratégia, mas tem uma janela que se vai deslizando em 2 anos. Portanto, é uma janela que cobre sempre um período de 2 anos e todos os anos desloca para a direita de 2 anos. Estamos no biênio 21-22, a estratégia tem um conjunto de atividades inscritas, e eu aqui apenas relevo os 2 eixos que têm mais atividades, que são precisamente o eixo relacionado com a prevenção, educação e sensibilização e o eixo relacionado com a proteção. Este foco, antes da conferência, falava com alguém e dizia, vocês só pensam em educação e em prevenção? Sim, não pensamos só nisso, mas quem conhece o relatório DESI, da União Europeia, o de 2020 e o de 2021, o ponto mais fraco dos 4 clusters de análise que a União Europeia faz sobre todos os Estados-membros, o nosso ponto mais fraco é precisamente a iliteracia digital da sociedade portuguesa. E, portanto, se nós não sabemos usar como sociedade os meios digitais e não os sabemos usar ainda por cima com segurança, então tem que haver um foco nessa área, porque se não há um foco nessa área, tudo o resto são apenas ilhas que se podem criar, que até podem Excel, até podem ser muito boas, mas depois não têm sustentabilidade. É nessa lógica que pensamos enfim, de uma análise que fazemos ao contexto. Qualquer estratégia num ciclo de plan, do, check and act tem que ser observada. Tem que se perceber quais são os efeitos da execução do plano de atividades, do plano de ação da estratégia na sociedade. E por isso lançámos o projeto Observatório. É um projeto muito interessante e é um projeto que produz regularmente relatórios. Vão estar publicados dentro de muito pouco tempo 2 importantes relatórios, um sobre a economia da cibersegurança em Portugal, em 2 lógicas, numa lógica de como é que as empresas entendem a cibersegurança no seu próprio seio, e um segundo vetor, que é que empresas de cibersegurança é que existem em Portugal. Posso-vos dizer que em 2020, segundo o relatório, que foi produzido, quem ganhou este concurso foi a Faculdade de Economia da Universidade do Minho, é um excelente relatório, a faturação desse nicho de mercado foram 130 milhões de euros em Portugal. Pode parecer um número grande, mas pessoalmente acho que é pouco e há muito espaço para crescer nessa área. Publicámos o relatório Sociedade, um por ano, 19, 20 e 21, e vamos publicar um em 22. O de Sociedade mostra que comportamentos é que os portugueses têm em relação à cibersegurança. O relatório Riscos e Conflitos, em 20 e em 21, vamos publicar, obviamente, um em 22. Aqueles gráficos que mostrei ao princípio endereçam essa parte. Um muito, muito rico sobre políticas públicas, quer em Portugal, quer na União Europeia, e, sobretudo, como é que os portugueses percepcionam as políticas públicas de cibersegurança, enfim, o que é que elas fazem, qual é o entendimento, lá está, a percepção da sociedade em relação a isso, e depois um de ética e direito na área da cibersegurança. Portanto, há mais desses 2, o de economia e o da oferta em cibersegurança em Portugal. Há 268 cursos profissionais, politécnicos e universitários, e posso-vos dizer que, e o relatório depois verão, que ele é público, vai estar publicado, a maneira como eles se espalham em Portugal. Há obviamente uma concentração no norte, ao longo da costa atlântica, e depois na região de Lisboa e Setúbal, depois há em Beja, e depois há um certo deserto, e o que eu verifiquei, e isto acho que nos deve fazer pensar como profissionais e como pessoas interessadas nesta área, é que apenas existe um curso que endereça os problemas da cibersegurança ligados aos sistemas de controlo industrial, aos OTs, às Operational Technologies. Isto é uma lacuna brutal no nosso país,
que nós devemos preocupar-nos com isso, porque um ataque a um sistema dessa natureza é um ataque a um sistema dessa natureza que pode fazer ajoelhar uma sociedade. Porque são eles que controlam a produção de energia, a distribuição de energia, a produção de água potável, os transportes e por aí fora. E nós, na maioria dos casos, focamos no IT. Pensem nisso. Legislação fundamental, a diretiva NIS foi transposta em 2018 para a legislação portuguesa, é a Lei 46 de 2018, 13 de agosto, tem aqui a aplicabilidade e as isenções. Esta legislação estabelece um conjunto de regras, uma delas é a estrutura de governação. A estrutura de governação, no seu artigo 5º, estabelece que existe o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, que é um órgão de governance da execução da estratégia e a ligação com a componente política do nosso país. Ela é presidida pelo membro do Governo que tutela o Gabinete Nacional de Segurança e o Centro Nacional de Cibersegurança, que no 23º Governo é o Secretário de Estado da Digitalização e da Moderação Administrativa, o Sr. Engenheiro Mário Campo Largo. Este Conselho tem um conjunto alargado de elementos. A azul escuro estão o core operacional desta atividade, que nós chamamos do G4, que liga, portanto, os serviços de informações, o Centro de Ciberdefesa, que agora se chama Comando para a Ciberdefesa, Polícia Judiciária e Centro Nacional de Cibersegurança, tem representação da Assembleia da República com 2 deputados da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira, e tem também uma ligação à sociedade civil através da representação de 2 elementos da Rede Nacional de CISERTs. A Rede Nacional de CISERTs é uma rede viva, é uma rede que funciona. Ainda há cerca de 3 semanas a rede teve a sua reunião mensal do mês de março no Porto, tem um conjunto de elementos bastante alargado, é predominantemente composta por elementos da sociedade civil, do setor privado, o que é muito bom, e é um fórum excelente de partilha de informação, de partilha de boas práticas, de partilha inclusivamente de ataques. Lembro-me que em maio de 2017, em 12 de maio de 2017, do WannaCry, foi através desta rede que o CERT primeiro soube que vinha um ataque, enfim, de grande dimensão. Foi um dos elementos desta rede que o divulgou. A legislação complementar foi publicada em julho do ano passado, Decreto-Lei 65 de 21, que no fundo regulamenta aquela lei, estabelece um conjunto de requisitos mínimos de segurança e implementa também um quadro nacional para a certificação em cibersegurança. Estes requisitos mínimos, nós achamos que, atendendo à sua importância e densidade, decidimos fazer um roadshow. E este roadshow começou no dia 14 de março, termina na próxima semana na região autónoma da Madeira, 73 ações de formação, 1.200 pessoas inscritas, até agora temos tido uma atrição de cerca de 15%, portanto vamos chegar ao fim com mais de 1.000 pessoas a frequentar as ações de formação. Ontem e anteontem tivemos em São Miguel e na Terceira, para a semana vamos finalizar na região autónoma da Madeira. É um esforço grande, mas nós entendemos que não é o cidadão que tem que vir à administração pública, é a administração pública que tem que ir junto ao cidadão, porque é o cidadão que paga impostos e, portanto, nós temos que os servir nos sítios que lhes é mais conveniente, e por isso fomos a todos os distritos de Portugal, a todas as regiões de Portugal. E ainda bem que o fizemos, custa algum dinheiro, mas o retorno é francamente positivo. Publicámos também o Quadro Nacional de Referência, ele identifica controles de segurança, dá exemplos, é um referencial baseado na gestão de risco, e desenvolvemos no fim do ano passado um conjunto com o IPQ, uma certificação em cibersegurança baseada neste quadro. Já há empresas certificadas quer com o nível bronze, quer com o nível prata. Sabemos que há candidatas para o nível ouro. É um selo de maturidade digital nesta componente de cibersegurança. Esse selo de maturidade digital tem mais 3 declinações: sustentabilidade, acessibilidade e também compliance com o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais.
a parte de cibersegurança foi a primeira que ficou operacional porque tínhamos um quadro de referência. Este quadro está acompanhado de um roteiro de capacidades mínimas, é um caminho em 5 etapas e que define o que é que as organizações devem ter e como as realizar. Para nós sabermos onde é que estamos neste quadro, desenvolvemos também uma ferramenta de autoavaliação que o CISO lá da casa, que é uma engenheira, faz semestralmente, corre esta ferramenta semestralmente e apresenta à direção em que nível é que nós estamos e depois a direção define onde é que devemos estar e qual é o caminho. Poderão perguntar porque é que temos que fazer de 6 em 6 meses, porque mudamos tecnologia, mudamos pessoas, o contexto de risco altera, portanto isto tem que ser corrido regularmente. Na área da certificação em cibersegurança é algo que nos é muito caro e à União Europeia também. Aliás, eu transcrevi aqui no slide a secção 7 do Cyber Security Act. Fazemos parte do European Cybersecurity Certification Group. É um processo que está ongoing. No European Union Common Criteria Scheme já está finalizado. O Cloud há de ser finalizado até ao fim deste ano. Está em curso a componente de 5G e o IoT, infelizmente, na minha opinião, mas é apenas a minha opinião relacionada com aquela preocupação que há bocado vos disse, é o que está mais atrasado, mas temos que perseguir este caminho, porque, como vos disse e reitero, é um ataque ao OT e aos IoTs, que são os sensores do OT, que nos podem fazer perigar enquanto sociedade por falta de serviços essenciais. O impacto da tecnologia das nossas vidas sabemos qual é, ele muda os hábitos e muda o panorama de risco. Portanto, temos de estar recorrentemente a avaliá-los. E, por isso, temos que investir nas pessoas, a capacitação das pessoas é fundamental. Gosto muito desta frase do Sr. Gerd Leonhard, que eu ouvi numa conferência aqui em Portugal em janeiro de 2018. Ele diz que it should become routine to consider the human dimensions of technological change. Nós, muitas vezes, que gostamos muito da tecnologia, esquecemos disso, esquecemos de nos perguntar o que é que a introdução desta tecnologia na organização vai fazer às pessoas da organização, mas devemos fazê-lo, por isso investimos bastante na formação, temos vários cursos online, 2 destes estão mostrados neste slide e os outros 2 neste. O ano passado passámos 44.009 certificados, sem contar com os certificados que as empresas, algumas adotam para o seu próprio pessoal dentro das empresas, estes cursos para as pessoas os fazerem. Portanto, 44.000 certificados passados e na semana passada publicámos o referencial de competências em cibersegurança de 2022. Este referencial foi desenvolvido tendo por base dois pilares. Um é o referencial NICE, da NIST, e o outro, o framework de Singapura sobre educação em cibersegurança. É um documento que está disponível para todos, fazendo o download, se quiserem recorrer a ele e conceber vocês próprios formação na área da cibersegurança com este referencial, têm muito mais possibilidades de, na vossa formação, ser certificada num futuro pelo Centro Nacional de Cibersegurança enquanto Autoridade Nacional de Certificação em Cibersegurança. Projetos futuros, temos vários, eu enalteço aqui 3, são a criação de um Programa Nacional de Formação Avançada em Cibersegurança, que vamos fazer com todos os politécnicos e universidades do nosso país, através de contratos que vamos estabelecer, baseados naquela framework, em cursos desenvolvidos baseados naquela framework. É uma forma de chegarmos a todos os locais do nosso país e, portanto, não obrigarmos as pessoas a estarem concentradas na capital para desenvolverem competências nesta área, estabelecer uma rede nacional de centros de competência em cibersegurança, 7 centros, associados às NUTS 2, 5 no continente, uma na região autónoma da Madeira, outra na região autónoma dos Açores. Estes centros vão fazer o casamento entre a procura e a oferta de serviços e produtos de cibersegurança, que depois estes centros, através de fundos da União Europeia, vão financiar, mais uma vez numa lógica de descentralização, e depois a promoção de um processo exaustivo de certificação de cibersegurança em PMEs, baseado em quê? Em esquemas de certificação em cibersegurança que a União Europeia ou nós próprios desenvolveremos.
Estes são 3 dos vários projetos que temos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência, que eu aqui retirei. Finalmente, eu gostava de reforçar esta ideia. Não é uma ideia utópica nem poética. É mesmo assim. A partilha de informação em todas as dimensões da sociedade para resolver os problemas de cibersegurança é uma atividade, é uma postura, é um comportamento fundamental. Não sou eu que digo, é o World Economic Forum, neste relatório, que podem fazer o download. Nenhuma organização tem visibilidade total sobre o problema, o que torna a colaboração absolutamente fundamental, porque só através da colaboração se partilha informação. E o que é necessário para partilhar informação? Confiança. Eu não partilho informação com ninguém se não tiver confiança na pessoa ou na entidade com quem estou a partilhar. Então, na comunidade de intelligence, que vamos ter o grande master, não é? No IDC Directions em setembro, isso vai ser patente. Esta é a capa da Foreign Affairs que vos disse, onde a senhora Jacqueline Schneider reforça este tema e diz que está na altura de reenergizar as comunidades físicas, vindos de 2 anos de pandemia, não é? Estratégias que se focam na confiança, na resiliência, através do investimento em redes de pessoas e em relações entre pessoas, fazem com que os ciberataques sejam muito mais difíceis de serem bem-sucedidos. Este artigo tem 5 páginas, lê-se num instante, mas é de uma riqueza impressionante. Finalmente, e estou mesmo a acabar, eu gostava de vos transmitir uma mensagem que gosto muito de transmitir a todos, sempre que posso fazer conferências. Nós precisamos da tecnologia para trabalhar como trabalhamos, até para viver como vivemos. Mas devemos pugnar para que sejamos nós a ditar o que é que a tecnologia deve fazer por nós. E não ser a tecnologia quem as faz a ditar o que é que nós devemos fazer. E para isso temos que ser nós a liderar, e para liderar temos que saber. E eventos destes, a formação, a sensibilização, o falar sobre o tema é fundamental. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenham uma excelente conferência hoje ao longo do dia e, mais uma vez, obrigado pelo convite.